Profissionais da Rede Básica de Saúde de Ribeirão Preto recebem capacitação para garantir o diagnóstico precoce nos casos de autismo. A ideia é dar mais qualidade de vida e desenvolvimento às crianças. Tudo parece brincadeira, mas é terapia e faz parte de um protocolo que o Gael faz toda semana com uma equipe multidisciplinar. O garoto tem 3 anos e foi diagnosticado com autismo. O laudo demorou, mas os sinais de comportamento foram fundamentais para que a Michele buscasse ajuda. O Gael, ele sempre teve um atraso, né? Para sentar, ele não, ele demorou para andar, ele já começou a engatear, já começou a andar, demorou para andar. E ele sempre teve muitas estereotipias, movimentos com a mão, né? Assim. E aí a gente começou a desconfiar. A Camila também ficou atenta aos sinais do comportamento da Maria Luísa, que ainda está em fase de investigação para o diagnóstico de autismo. A Maria Luísa começou a ter comportamentos estranhos, né, para a família, e aí a gente procurou ajuda, né? São estereotipias, atraso no andar, no gatinhar. Crianças com diagnóstico ou investigação para o autismo são acompanhadas por vários profissionais. Na Associação dos Amigos Autistas em Ribeirão Preto, o atendimento envolve enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, entre outros. Um trabalho essencial para acolher e desenvolver cada criança. Nós realizamos um trabalho com as famílias. É um trabalho realizado pela enfermagem, pelo serviço social e a psicologia. Então, a gente, estando mais perto das famílias, a gente identifica o quanto essa capacitação dos profissionais da rede será importante, né, para melhor acolhimento, melhor atendimento, né, compreensão do que é o TEA, né, e as suas especificidades. A intervenção com as crianças, né, com o autismo, ela é essencial, ela é extremamente importante. Quanto mais cedo esse diagnóstico e essa intervenção ela acontece, melhor o prognóstico dessa criança, melhor essa família vai estar orientada, essa família vai ter subsídios para buscar por profissionais, por orientação, buscar por direitos também que eles têm. Especialistas alertam que mesmo sem o diagnóstico fechado de autismo, é fundamental começar a intervenção quanto antes. Observar os sinais e comportamentos são fundamentais para procurar ajuda profissional e garantir mais qualidade de vida à criança. Durante a intervenção, os profissionais avaliam o grau de suporte que a pessoa com autismo precisa. O nível 1 é considerado leve, com pouca necessidade de suporte, a pessoa tem dificuldades mais sutis na comunicação e nas interações sociais. Já o nível 2 é moderado e precisa de suporte frequente. As dificuldades são maiores na comunicação e há mais comportamentos repetitivos. O nível 3 é severo, com necessidade de suporte intenso. A comunicação é muito limitada e há grande dificuldade com mudanças. Mas é importante lembrar que cada pessoa no espectro é única. O nível apenas indica o quanto de suporte ela precisa. E quanto mais cedo começar a intervenção, melhor para o desenvolvimento. Você vai viabilizar para a criança, né, questões de comportamento social, fala, né, a questão dos movimentos repetitivos, você vai minimizar isso, né, e vai dar, vamos dizer assim, base para essa criança ter um melhor desenvolvimento na escola, na vida social, né, como um todo. Dados do censo de 2022 mostram que quase 9.000 pessoas foram diagnosticadas com autismo em Ribeirão Preto. Desse total, 644 são crianças de até 4 anos. Para melhorar o diagnóstico precoce na rede pública de saúde, a cidade começou a capacitar profissionais da atenção básica. Na consulta de puericultura, né, nas crianças, vai ser aplicado para as crianças de 1 ano e 6 meses a 30 meses o MCHAT. O MCHAT ele é uma escala de rastreio, né, para sinais sugestivos de transtorno do espectro autista. E aí, nessa consulta, tanto o médico pediatra, ou médico de saúde da família ou o enfermeiro, ele vai aplicar esse protocolo e se a criança apresentar, né, sinais sugestivos do TEA, ele vai ser encaminhado o mais precocemente possível para atenção especializada. Ter o diagnóstico cedo ajuda a planejar as melhores estratégias para que a criança desenvolva ainda mais os marcos do desenvolvimento. Ele será muito importante, né, para o início das intervenções e ter um ganho no desenvolvimento dos pacientes. Muito bom, tá? Mudou o comportamento, mudou a fala, né? Mudou o comportamento com a gente, o contato visual que ela não tinha, agora está tendo bastante. A fala também, mudou a fala, está falando muito melhor. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
De acordo com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, foram capacitados aproximadamente 195 profissionais da atenção primária e outros ainda devem receber o treinamento. Também vai ampliar o serviço de identificação precoce do autismo em toda a rede. Vamos repercutir então mais esse assunto agora com a Renata Freitas, ela que é doutora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e é especialista também nessa área da terapia ocupacional. Renata, bem-vinda aqui com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quais os desafios para identificar o autismo na rede pública de saúde, na sua visão, na sua análise? Renata, uma ótima tarde. Olá, boa tarde. Vamos lá, eu acho que o principal desafio e extremamente importante é a identificação dos sinais do autismo para as famílias. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que cada criança tem o seu tempo. O que a gente sabe é que existem janelas de desenvolvimento. E se a criança passa dessa janela, por exemplo, a criança tem que andar até 1 ano e 6 meses. Quando a criança de 1 ano e 8 ainda não andou, então sim, já é considerado um atraso. Então esse é um primeiro passo, que as famílias tenham a clareza do que é. O que são os sinais que pode levar a minha criança a ter um diagnóstico de autismo? Então é aquela criança que não faz contato visual, que tem uma expressão facial mais pobre, que não atende quando é chamada pelo nome, que não tem gestos convencionais de apontar, de mandar tchau, de mandar o beijo. Então esses são sinais e é um primeiro passo que eu vejo na identificação, porque a hora que a família percebe, aí o primeiro passo é procurar pela unidade básica de saúde. E assim, temos que parabenizar, né, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, porque é um passo extremamente importante que a Prefeitura aí está dando nesse sentido, porque a gente sabe que a plasticidade cerebral é muito maior na primeira infância. Então, quanto antes identificado, maiores serão os benefícios dessas crianças. Renata, já pegando um gancho no que você está falando, então, por que a gente ainda enfrenta tamanha dificuldade no fechamento desse diagnóstico na rede de saúde? Além do diagnóstico ser um diagnóstico clínico, o que significa isso? Não tem um exame que a gente faça e que apareça lá, a criança é autista. E como apareceu aí muito bem feito na reportagem, existem níveis. E quanto mais leve o nível, mais difícil fica a identificação. Então, sim, tem crianças que vão aparecer os sinais, a família vai desconfiar ali por volta de 1 ano, mas que às vezes demore aí uma quantidade de tempo para fazer avaliações mais especializadas, e aí entra o acesso a esses profissionais, o quanto que é ou não fácil para a família conseguir uma consulta, às vezes com um neuropediatra. Mas de tudo, assim, o mais importante surgiu qualquer dúvida em relação à existência ou não do diagnóstico do autismo, o mais importante é iniciar uma intervenção precoce. Antes até de pensar em bater o martelo e fechar o diagnóstico, em ter um CID, a intervenção precoce é essencial. Aí, ao longo desse percurso da intervenção precoce, que é o tratamento com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com a psicologia, vai se caminhando para saber se é um diagnóstico de autismo ou se vai ter algum outro diagnóstico diferencial. Mas o importante é que essa criança receba essa intervenção precoce, que muitas vezes também não é tão fácil o acesso, que é um tratamento de longo prazo, que fica mais caro e às vezes não é tão simples assim de conseguir. E ter uma equipe preparada para lidar com esse cenário na rede de saúde facilita muito. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, ter esse primeiro olhar por parte da pediatria e da enfermagem que vai receber essas crianças facilita. Porque apesar de hoje em dia estar muito mais difundido, a comunicação está muito mais eficiente, está mais fácil para as famílias identificar a criança que tem ou não algum risco, aquelas famílias que não tiverem acesso a esse tipo de informação, vai passar nessa peneira inicial aí da pediatria e da enfermagem das unidades básicas de saúde. Sem dúvida vai ajudar muito. Renata Freitas, especialista em terapia ocupacional, também doutora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Nos falaremos em breve, eu tenho certeza. Um abraço e até mais, viu, Renata? Um abraço, eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde.